Bom, este é o canal Biomarrila, bom dia, conhecimento de biologia para você. Eu vou fazer essa aula hoje falando sobre as chaves dicotômicas ou chaves de classificação. Eu sou a professora Marisa Dionísio e esta é mais uma aula de biologia para aumentar os seus conhecimentos. Então, quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja esse ser animal ou vegetal, ninguém vai precisar ensiná-lo a amar seus semelhantes. Bem, vamos entender o que são chaves dicotômicas ou chaves de classificação, que são ferramentas usadas na identificação e classificação dos seres vivos. E aí vem a pergunta: nós, seres humanos, temos que classificar as coisas. Ora, nós classificar os elementos parte da nossa vida. Nós fazemos classificações em casa, na escola, na vida, né? Então, na escola, por exemplo, nós somos classificados em séries, de acordo com a nossa idade, com o nosso grau de conhecimento. E na biologia não é diferente. Nós classificamos as células, nós classificamos os tecidos, nós classificamos os seres vivos, né? Então, é importante essa classificação e vai permitir com que a gente veja as coisas de uma forma mais organizada, mais elaborada. Quando a gente classifica, a gente se sistematiza, organiza. E existe uma área da biologia que se preocupa basicamente com a classificação e a nomenclatura dos seres vivos. Essa área chama-se taxonomia. E aí vem outra pergunta: mas como os biólogos fazem para classificar os seres vivos? Há tantos seres vivos e eles são tão diferentes uns dos outros. Por exemplo, quando eu comparo uma árvore com um ser humano, é muito diferente. Então, o que os biólogos fazem? Para fazer essa classificação, essa organização dos seres vivos em grupos, levando-se em conta as suas semelhanças e as suas diferenças, os cientistas utilizam uma ferramenta que nós chamamos de chave de classificação ou chave dicotômica. Essas chaves dicotômicas ou chaves de classificação permitem que a gente identifique um ser vivo e que, ao analisar, ao estudar suas características, a gente faça a inserção desses seres vivos nas chamadas categorias taxonômicas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies. E aí vem a pergunta de novo: por que essas ferramentas que me permitem fazer a classificação são chamadas de chaves dicotômicas? Pessoal, porque elas sempre têm duas entradas para os grupos, sempre duas possibilidades, para eu poder caminhar ou para a possibilidade A ou para a possibilidade B, de acordo com a característica do organismo. Não sabe se entenderam? Vamos ver então um pouquinho mais sobre isso. Então, um exemplo. Vamos imaginar que nós vamos estudar uma determinada planta, né? Nós vamos primeiro analisar as características dessa planta e aí sim aplicar essas características na chave dicotômica. Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos usar um critério. Sempre que nós vamos usar a chave dicotômica, nós precisamos de um critério. Então, vamos pegar o primeiro critério. Essa planta tem vasos condutores? E aí nós temos os dois caminhos. Sim, ela tem vasos condutores. Não, ela não tem vasos condutores. Né? Entenderam esses dois caminhos? Por que é dicotômica? De dois caminhos. Né? Vamos pensar na planta. Se a planta não tem vaso condutor, eu já achei seu grupo. Ela é uma briófita. Mas e se ela possuir vasos condutores? Bom, aí já vamos precisar de mais critérios. Então vamos lá. Ó. Se ela possuir vasos condutores, nós vamos ter que se trata de uma planta traqueófita. O que é uma planta traqueófita? É uma planta que tem vasos condutores de seiva.
Mas nós temos, no reino dos vegetais, 3 grupinhos de plantas com vasos condutores de seiva, né? 3 grupos de plantas traqueófitas: as pteridófitas, que são as samambaias, as gimnospermas, que são os pinheiros, cujo representante principal é o pinheiro, e as angiospermas, que são as plantas produtoras de flores e frutos. Então, a minha plantinha tinha vaso condutor. Eu já sei que ela não é uma briófita, mas eu não sei se ela é uma pteridófita, uma gimnosperma ou uma angiosperma. E como nós vamos fazer para saber de qual grupo essa planta é? Bom, aí a gente vai usar um segundo critério. O segundo critério que eu posso utilizar, e isso é só um exemplo, é: essa planta produz semente? Se ela não produz, ela tem vasos condutores, mas não produz semente, pronto, achamos o grupo dela. Ela é uma pteridófita, ela é do grupo das samambaias. Mas se ela possuir sementes? Se ela possui sementes, ela é uma fanerógama. Só que nós temos na natureza 2 grupos de fanerógamas: as gimnospermas e as angiospermas. E aí, eu coloco essa planta. Eu sei que ela tem vasos condutores e sei que ela tem sementes. Ela é uma angiosperma. Aí nós vamos usar o terceiro critério, que pode ser, por exemplo, a produção de frutos. Aí dá para entender? Dá. Então, ó, se a planta não produz fruto, mas produz semente, tem vaso condutor, então ela é uma gimnosperma. Pode ser um pinheiro, por exemplo. Mas e se ela produzir frutos? Ora, se ela produzir frutos, ela é uma angiosperma, né? E aí a gente consegue identificar, né? Aí nós podemos, por exemplo, classificar essas angiospermas em dicotiledôneas, levando em consideração, por exemplo, se na semente dela tem um cotilédone ou 2 cotilédones. Se tem um cotilédone, é uma angiosperma monocotiledônea. Se tem 2 cotilédones, é uma angiosperma dicotiledônea. E é assim que nós trabalhamos com as chaves dicotômicas. Então vamos entender melhor, ó. Primeiro critério. Qual foi o critério que eu usei? Vasos condutores. Não tem vaso condutor. Briófita. Tem vaso condutor. É uma traqueófita. Qual? Não sei. Próximo critério. Qual vai ser o critério que eu vou usar para fazer essa separação aqui em 2 grupos? O critério é a semente. Não tem semente, mas tem vaso condutor. Beleza, é uma pteridófita. Tem semente. Opa, aqui já cabe o critério. Qual seria esse critério que eu vou usar? Está aqui o critério. Ó. É o critério que eu estou utilizando para fazer essa separação. Não tem vasos condutor, não tem frutos. É uma gimnosperma. Tem semente, tem vaso condutor, mas não tem fruto. É uma gimnosperma, né? Opa, tem vaso condutor, tem semente, tem fruto. Aí é uma angiosperma. E esse o raciocínio que nós fazemos na utilização das chaves dicotômicas. Bem, vamos pensar nesse exercício então. Olha, considere o seguinte esquema que representa as divisões de grupos vegetais, nos quais os algarismos representam os critérios adotados para fazer a classificação. Tá? Então, eu vou usar aqui os algarismos em romano. Identifique os critérios utilizados em 1, 2, 3, 4 e 5. Então, qual é o critério número 1? Então, como que eu separei aqui? Ó? Eu coloquei de um lado alga, briófita e fungo. Do outro lado, eu coloquei gimnosperma, angiosperma e pteridófita. Opa, qual será o critério que eu usei para fazer a separação? Pode ser, por exemplo, a presença de vasos condutores. Vejam, algas, briófitas e fungos não têm vasos condutores. Gimnospermas, angiospermas e pteridófitas têm. Então, um pode ser vaso condutor de seiva. O número 2 é um critério que eu utilizei para fazer esta separação assim. Qual? De um lado, alga e briófita e de outro lado, fungo. Então, eu vou pensar, o que alga e briófita tem que fungo não tem? O que alga e briófita tem que fungo não tem? Olha, clorofila. Então, o segundo critério pode ser clorofila. Tá? E o terceiro critério? O terceiro critério me permitiu colocar algas num grupo, briófitas no outro. Então, nesse terceiro critério, o que alga tem de diferente de briófita? Ou qual seria a característica que a briófita tem que a alga não tem? O embriofitismo, né? As briófitas, elas são plantas
que tem um independente da planta mãe, enquanto tem uma alga tem. Tá? E aqui o número 4, ó. Número 4 é um critério que eu usei para colocar gimnospermas e angiospermas de um lado e pteridófitas de outro. Então, eu vou pensar, o que gimnosperma e angiosperma tem que pteridófita não tem? Né? Pode ser semente? Pode ser, por exemplo, órgãos reprodutores microscópicos, macroscópicos. Pode ser independência da água para fecundação, né? Que gimnospermas e angiospermas são e pteridófitas não são. Tá? Então, aqui é um critério que me permite separar esses dois grupos. Gimnospermas e angiospermas de um lado, pteridófitas do outro. E número 5, critério que permite diferenciar gimnosperma de angiosperma. Pode ser flor verdadeira, pode ser fruto. Tá? E é assim que a gente segue esse raciocínio. Vejam que eu não estou levando aqui os fatores evolutivos. Eu estou usando o critério para separar grupos. Tá? Então, não é uma árvore genealógica. É diferente, é uma chave de classificação. Tá? Muita gente tem dificuldade nesse exercício porque tenta resolvê-lo como se fosse uma árvore genealógica. Não é. Tudo bem? Bom, esperamos que você tenha gostado e Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia. Até mais. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no nosso canal e de dar o seu like.